Uma menina foi levada à força pelo próprio pai, que é separado da mãe da criança. Ele vai à escola, sem a mãe saber, ele é separado, ele toma a garotinha das mãos da tia. E para isso, ele vai disfarçado, ele aluga um carro, ele usa um disfarce e a mãe não estava. Por quê? Porque a mãe estava no fórum, aguardando o pai da criança para discutir a guarda da filha. Então, esse pai aproveita que a mãe está no fórum, vai à escola, pega a criança e foge. Só que anotaram a placa. Coloca a imagem para mim, Duriel, por gentileza. Ó, a tia tá chegando de carro com a criança. O pai tá ali parado no outro carro esperando. Aí ele fica de olho, ele tá disfarçado como se fosse um trabalhador ali. A cunhada não percebe, ó. Tá trazendo a criança. Aí ele vem meio que com uma mala, joga a mala em cima da moça, pega a criança, entra no carro e vai embora. Ela ainda tenta pegar e ele acelera o carro, uma pessoa tenta ajudar e ele foge. De novo a imagem para você, não sei se é uma mala ou se é uma sacola, um saco de lixo. Ele joga isso em cima da cunhada, da ex-cunhada. Para quê? Para que ela se desequilibre ali. E aí ele pega a garotinha, ó, é a filha. Ó, ele chega, ele tá de camiseta preta, jogou em cima dela, ela tomou um susto, ela volta correndo, perde até os chinelos e vai atrás. Ele entra no carro e vai embora. A placa do carro foi anotada e os policiais passam a monitorar e percebem que o carro está deixando o Rio de Janeiro. Essa imagem é Rio de Janeiro, 9h08 da manhã, Rio de Janeiro. Só que horas depois, o carro já está na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, na altura de Guarulhos. Você vai saber agora como terminou essa história. E a principal informação, ele estava fugindo para São Paulo para ficar escondido aqui? Ou ele estava indo para o principal aeroporto do país para deixar o Brasil? Eu vou repetir essa informação para você. Vem cá, por favor, Alemão, traz a câmera aqui. A menina está sendo levada à força pelo próprio pai, que é separado da mãe. Esse homem foi até a escola da garotinha. Ele tira das mãos da tia. A tia está chegando na escola para deixar a menina, é mais um dia normal. Ele sabe o horário, ele sabe tudo. Ele aluga um carro, usa um disfarce e ele sabe que nesse dia a mãe não vai estar. Por quê? Porque a mãe está no fórum aguardando o pai da criança para discutir a guarda da filha. Ele já está em litígio, ele já está de briga com a mãe. Inclusive a mãe tem uma protetiva contra ele, ele não pode se aproximar nem da mãe nem da família. Mas no meio tem uma criança. Então, ao invés de discutir na lei, na justiça, ele aproveita que a mãe está no fórum. Olha essa história, presta atenção. Ele aproveita que a mãe está no fórum, vai à escola, pega a criança e foge. Anotaram a placa do carro e os policiais passaram a monitorar. Descobriram que era um carro de aluguel, entraram em contato com a empresa, é a polícia. Olha, esse carro foi alugado por tal pessoa e esse carro tem um monitoramento. O carro passa a ser monitorado e o carro deixa o Rio na rodovia Presidente Dutra e o cara vai embora. Ele está vindo para São Paulo, 1 hora, 2 horas, 3 horas de viagem. A polícia consegue comunicar com a polícia daqui de São Paulo e descobrem que ele parou na altura de Guarulhos. É aí que a polícia de São Paulo entra. Vamos ver como é que terminou a história? Reportagem na tela, balança. O sequestro aconteceu na porta da escola. A menina de 5 anos estava sendo deixada pela tia no local quando um homem que usava um chapéu para disfarçar e esconder o rosto a pegou à força e correu. A tia saiu em disparada atrás, mas não conseguiu impedir. O homem entrou em um carro e fugiu. Quando eu tirei ela do carro, eu fui saindo, dei poucos passos, aí eu vi quando alguém se aproximou de mim. Aí quando eu olhei para trás, ele já tinha pegado ela e saiu correndo. A mãe da garota, que está separada do pai da menina desde o fim do ano passado, só soube do sequestro depois, por telefone. Na hora do crime, ela estava em uma audiência no fórum justamente para discutir a guarda da filha. Mas o pai não compareceu. A polícia foi acionada e começou imediatamente a buscar pela criança. Pelas imagens do circuito de segurança, os agentes conseguiram identificar a placa do carro usado no sequestro.
Descobriram assim que o veículo havia sido alugado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e estava em nome do pai da menina. Eu fiquei assim surpresa, né? Eu não esperava que ele fosse fazer algo desse tipo, comprometendo a vida, comprometendo, né, a própria filha. Um cerco foi montado com policiais civis e federais. 9 horas depois do crime, o homem foi encontrado na loja de aluguéis de veículos com a filha em Guarulhos. Ele ia devolver o automóvel no local. Não foi informado se ele pretendia tentar sair do país com ela pelo aeroporto. Mesmo assim, o suspeito, que não podia se aproximar da ex-mulher e da família dela por causa de uma medida protetiva, não foi preso. O delegado que cuida do caso explicou por que o pai, apesar de ter sido pego em flagrante com a filha sequestrada, não ficou detido. Os policiais paulistas até então só tinham o pai com a sua filha. Eles não tinham notícia de que tinha uma medida protetiva, não tinham qualquer filmagem a respeito do arrebatamento. E esses fatos agora serão carreados para dentro do inquérito. Na volta para casa, na hora do reencontro com a mãe, a menina disse que estava o tempo todo com o pai. Na viagem, a gente estava no meio do barril. Mesmo assim, a polícia não conseguiu confirmar se foi ele mesmo quem fez o sequestro na porta da escola ou se foi um comparsa. Para a criança de 5 anos, tudo não passou de uma aventura. Então a polícia está investigando se ali é realmente o pai disfarçado ou se ele pediu para alguém pegar a criança. Ok, mas o que me chama a atenção é que a criança, a gente está aqui trazendo toda essa história, para a criança foi tudo uma brincadeira, porque o pai trata bem a criança. O pai não se dá com a mãe, o pai não se dá com a ex, mas a criança ele pegou ali, mas na condução a menina nem percebeu que era uma fuga, a menina não percebeu que era uma confusão e que a menina estava sendo levada ou para o aeroporto ou para ficar aqui em São Paulo. A menina falou, eu estava no meio do país, acho que o pai foi contando uma história de uma grande viagem, de uma aventura. Pelo menos ele fez isso. Só que ele não pode fazer isso dessa maneira. Ela é mãe, ele é o pai. Todos têm direito, mas precisam cumprir algumas regras, algumas decisões precisam ser tomadas em comum acordo. Ele não pode fazer o que ele fez, né, Luca? De jeito nenhum. E olha, Gotino, a gente percebe aí, seja ele que está disfarçado, seja alguém que, a pedido dele, que foi fazer esse arrebatamento da criança, ou seja, capturou a criança, é uma ação criminosa. Ele vai ter que responder por isso daí, o juiz não vai dar... apesar de ser uma coisa aí paterna, a criança, ao que consta, levou na brincadeira, deve ter tido uma história que ele contou, a atitude é uma atitude criminosa.